Gostaria de convidar ao palco o excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque e o coordenador-geral do Ensino Médio do Ministério da Educação, Ricardo Magalhães, para compartilharem suas visões sobre o futuro da educação brasileira. Uma boa tarde a cada uma e a cada um de vocês. Eu, diante das dificuldades desses dias de trabalho, seria natural que eu dissesse não dá para vir, mas eu não queria perder a chance de participar com vocês de um debate sobre esse tema. Eu lamento até que, pelo visto, temos pouco tempo diante do almoço. Por mim, eu debateria muito tempo, porque é um tema que interessa muito para nós. O que eu recebi é o que me interessou quando disseram como imagina o mundo que nossas crianças ingressantes do sistema de ensino de hoje irão encontrar ao sair da educação básica daqui a 12 anos, considerando as transformações que estamos vivendo atualmente com a ubiquidade das tecnologias móveis. E mais um pouco aqui. Diante disso aqui que me pediram, a primeira coisa é imaginar que mundo vamos encontrar daqui a 12, ou 15, ou 20 anos para essas crianças. Eu imaginei 5 pontos que, a meu ver, dá para a gente saber que vão ocorrer. E depois uma alternativa diferente. Primeiro, o mundo vai ser integrado culturalmente. Então, qualquer proposta educacional tem que levar em conta a integração cultural. Logo, o processo de ensino tem que ser cosmopolita, tem que ensinar idiomas, tem que ensinar geografia, tem que ensinar a dinâmica do mundo global. Ponto 1. Segundo, a economia vai ser global. Não tem como voltar atrás nisso. Então, é preciso que esses jovens saibam viver na economia global. Isso vai exigir deles a competitividade profissional para se inserir nessa economia, porque eles vão concorrer com trabalhadores do mundo inteiro, que migrarão para cá e para qualquer lugar. Não vai ter como frear a migração de uma maneira total. Então, a educação deve preparar cada jovem para o mundo da competitividade no nível global. Terceiro, será um mundo com técnicas mutáveis a cada instante. Logo, a educação tem que ser de uma maneira que cada pessoa possa mudar sua profissão ao longo dos anos da sua vida útil. Porque, certamente, eles não vão poder manter uma profissão por um período longo dentro do que eles aprenderam. Ninguém sabe se daqui a 2 anos o conceito de médico será o mesmo atual. Se haverá ainda remédio de uma maneira genérica para as pessoas, ou se o remédio vai ser individualizado a partir da biotecnologia. Eu vim para aqui num táxi e o motorista estava dizendo da dificuldade de hoje, diante das tecnologias novas. Tem uns que não sabem usar GPS, tem outros que não sabem usar a maquininha do cartão de crédito, e todos estão desesperados com o risco do Uber. Você vê a mutabilidade que a gente vai viver. E essa mutabilidade vai trazer não apenas exigências de uma forma diferente de você se formar para se inserir profissionalmente, como também de como viver. O quarto ponto, que eu deixo 2 alternativas, o mundo vai ser dividido socialmente. Aí nós vamos ter que escolher, politicamente. Queremos uma formação competitiva para excluir as massas pobres que não vão conseguir inserir-se
ou nós vamos querer ter uma educação cooperativa para fazer as transformações sociais que incorporem todos no chamado mundo da modernidade? Isso eu não sei qual vai ser. Se a gente olha para a Europa hoje, a educação hoje está mais para excluir os imigrantes africanos do que a educação para incluir os imigrantes africanos. Socialmente, a educação hoje está indo mais no sentido exclusivista de cada um se beneficiar do que pode sem levar em conta os outros. Aí vamos ter duas alternativas e não dá para saber hoje qual vai prevalecer. E o outro, quinto ponto, é a escassez ecológica, que eu devia ter apresentado antes da anterior, vou dizer por quê. Vamos caminhar para um mundo que vai ter limitações de recursos. Mesmo com o avanço tecnológico, que vai permitir inventar novos recursos naturais, que hoje não são considerados recursos naturais, mas nós vamos caminhar para uma redução na capacidade do ambiente absorver em equilíbrio as atividades socioeconômicas. Aí temos dois caminhos. Um, o do exclusivismo, que eu falei antes socialmente. Já que o meio ambiente não dá para todos terem automóvel, vamos escolher os que têm e deixar de lado os que não têm. Eu digo automóvel, mas serve para quase tudo. Por exemplo, esse ar-condicionado aqui. Não dá para ter um ar-condicionado nessa temperatura para 7 bilhões de pessoas, porque não há energia suficiente para isso. Salvo se houver, não uma evolução tecnológica, mas um milagre tecnológico que acontece de vez em quando na história. Pode acontecer. Então, nós vamos ter que escolher conviver no mundo de escassez ecológica. E aí tem duas maneiras. Uma que eu falei, exclusividade para alguns, se apropriarem dos recursos da terra. E o outro, este é um ponto que seria muito bom que a educação provocasse, é a aceitação, a habilidade de viver com austeridade. A formação, até mental, não é nem cultural, de você ser feliz consumindo pouco. Ou seja, alternativas diferentes. E a escola nisso? Aí eu também vejo dois caminhos. Um caminho, não nesses 12 anos desses meninos, mas já para os filhos deles, é que não haja mais escola. Que o processo de transmissão de conhecimento seja feito por métodos químicos, tecnológicos. Colocar chips na cabeça para a pessoa falar inglês. Ou outro chip para aprender equações diferenciais de múltiplas variáveis. Ninguém pode saber se isso vai ser possível ou não. Mas não dá para a gente esperar por isso. E nem sei se seria bom. Então, o que é que a gente tem que fazer? Eu resumo, nesses minutinhos que eu tenho aqui, no desafio de transformar a escola carroça, como ela é hoje, em uma nave escola. O professor tem que deixar de ser o condutor de uma carroça e ser o piloto de uma nave. A carroça é o quadro negro. A nave são as tecnologias da informação que temos disponíveis hoje. O professor, que é capaz de conduzir uma aula no quadro negro, vai ter que ser substituído por um professor capaz de conduzir uma nave com a tecnologia da informação. Porque as crianças não aguentam mais aula em quadro negro, como nós não aguentamos viajar em carroça. Esse é um ponto fundamental, mas não é tudo. O ensino já não vai mais exigir a presença física do aluno no ensino médio como hoje. No ensino fundamental ainda, porque a escola não é apenas para ensinar, é para criar convivência entre as crianças. A gente não põe a criança na escola só para ela aprender a ler, mas para ela conviver com outras crianças. Sobretudo no mundo em que as famílias estão tendo cada vez menos filhos e que cada vez menos vão poder brincar na rua. Mas no ensino médio, vai ter que romper com essa ideia de que tem que estar presente. Além do que,
A escola tem que ser vista como a totalidade. A gente fala muito em horário integral, mas, além de ser integral, tem que ser total. Total quer dizer que, fora da escola, você continua no processo educacional por meio da mídia, por meio dos amigos, por meio da convivência. Então, do ponto de vista do método, é o uso das tecnologias de informação, a possibilidade de não estar presente fisicamente na sala de aula e a totalidade da escola ser o mundo onde está. E do ponto de vista do conteúdo? Aí, do ponto de vista do conteúdo, a gente vai ter que fazer escolhas políticas. A educação da competitividade ou da cooperação? Do consumo elevado e exclusivo para poucos ou da austeridade, em que todos possam ter acesso ao mesmo, inclusive sendo feliz, mesmo sem aumento do consumo. Uma sociedade em que não precisa nem aumentar o PIB para que as pessoas sejam felizes. Ou, pelo menos, não precisa aumentar em todos os produtos, como é a tendência. Esses são os desafios que, a meu ver, vão encontrar as crianças de hoje, os filhos pequenos de vocês. O dos filhos deles, eu acho que a gente não vai nem conseguir imaginar, porque vai ser, provavelmente, tão diferente do ponto de vista daquele item da mutabilidade técnica, que não dá nem para a gente imaginar. Mas, pelo menos, para nós, nossos filhos, de vocês, eu já estou na fase de netos, vai dar sim, levando em conta aqueles 5 pontos que eu comecei, que eu quero trazer de volta, que, a meu ver, caracterizam o mundo que vem aí. A integração cultural internacional, a economia global, a sociedade dividida ou não, dependendo de para onde vamos, a escassez ecológica e a mutabilidade técnica, que é uma coisa talvez a mais trágica, porque é como se estivéssemos permanentemente num terremoto. Quando a gente aprende a dar uma aula no quadro negro, aí surgem todos esses novos equipamentos. Quando o taxista aprende a dirigir o carro, aí vem o Uber. Então, essa mutabilidade, os médicos sofrem disso todos os dias. Estudo, daí a uma semana de formado, ele vai ler e descobre que o que ele aprendeu já não serve. Isso aí é um desafio muito grande, que passa pela escola. Como fazer com que uma criança conviva num mundo cosmopolita, como fazer com que ele sobreviva numa economia global, como é que ele vai poder ou transformar a sociedade para um mundo cooperativo, ou conviver num mundo competitivo, excluindo pessoas, como equilibrar o meio ambiente para todos, ou explorar o meio ambiente para poucos, e como se adaptar permanentemente nas mudanças tecnológicas que vão exigir, inclusive, que nenhuma profissão dure mais do que talvez 5 anos. Esse é o desafio que eu gostaria de deixar para vocês. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite em nome do nosso secretário de Educação Básica, o professor Manuel Palacios. Dizer que é uma honra dividir o espaço, né, com o ilustre senador Cristóvão Buarque. Eu poderia pensar que é uma dificuldade, né, fazer uso da palavra depois dele, mas, ao mesmo tempo, eu digo que é uma honra no sentido que as reflexões que ele incita quando fala acerca desses 5 eixos, né, do mundo que a gente espera, a integração cultural, a economia global, as técnicas mutáveis, a escassez ecológica e a divisão social, elas certamente nos ajudam a refletir acerca dos grandes desafios. Eu acho que, na fala dele, ficou muito claro que os desafios que nos esperam são muito maiores do que a gente é, de fato, capaz sequer de imaginar. Parabenizar pelo evento, né, e dizer da importância de tratar de uma temática como essa, do uso, né, dessas tecnologias de informação e comunicação, dessa aprendizagem móvel no mundo globalizado.
E dizer que, do ponto de vista... A gente poderia fazer uma fala aqui sobre em vários campos, né, de interseção das políticas que o Ministério realiza com relação a essa temática e que já foram até ditas anteriormente. Mas eu queria já começar dizendo acerca das nossas diretrizes curriculares da educação básica. E eu inicio com o fim da fala da colega Fernanda, né, que diz da importância dessa questão curricular. Né? Pensar de que maneira que o currículo que é organizado, desde a etapa da educação infantil até o ensino médio, ele tem que estar preparado e na perspectiva de uma constante mudança para que ele possa, de fato, incorporar transversalmente, que é o que traz as diretrizes curriculares, o eixo da tecnologia. A tecnologia, e não só a tecnologia, o trabalho, que, como foi dito aqui, está em processo constante de mudança, a cultura, né, o acesso aos bens culturais, ela modifica. Quando a gente pensa na tecnologia do ponto de vista transversal, é justamente porque ela modifica a nossa relação com o mundo de várias maneiras e em vários campos. Né? E na educação não há como ser diferente. Então, é pensar de que maneiras que a gente consegue inserir essa tecnologia desde a fase mais inicial, numa perspectiva de educação integral e em tempo integral. Né? Aquela educação que forma para a cidadania, que forma para a emancipação humana, que forma na perspectiva de permitir aos nossos sujeitos o consumo consciente, para que, e aí mais uma vez eu tomo mão da fala do professor Cristóvão Buarque, para que ele não se sinta refém do consumismo, para que a partir daí ele possa encontrar a sua realização pessoal e profissional. Né? E para isso a educação ela deve dialogar com a realidade, compreendendo esses diversos espaços, né, e no contexto de um território educativo. Né? É na perspectiva que a educação ela não se encerra e ela está muito além dos muros da escola. A escola é um espaço de educação formal, né, já consolidado nas sociedades, que deveras precisa de mudanças revolucionárias para que ela possa dar conta de atingir minimamente essas revoluções tecnológicas pelas quais a gente tem passado, mas a educação ela não pode estar restrita entre os muros da escola. Nós temos que pensar a educação no contexto dos territórios educacionais, a partir do momento que as pessoas elas se educam nas suas relações e em vários momentos e espaços diferentes. E, ainda pensando nessa perspectiva das diretrizes curriculares nacionais, nós temos uma especial atenção para a sustentabilidade socioambiental, para a educação para os direitos humanos, uma educação que possa, de fato, contemplar as necessidades e expectativas da população. Né? Pensando em uma tecnologia que possa, a partir de momentos da educação, mas que estão muito além deles, possibilitar uma interatividade cultural, né? Que vai ser uma condição para que as pessoas elas possam se posicionar frente aos processos. Do ponto de vista da escolha feita aqui para pensar na perspectiva curricular, eu gostaria de, pensando nesse espaço como um espaço que as pessoas estão deveras preocupadas nessa construção e reconstrução dos processos educacionais em prol da garantia dessa qualidade, eu gostaria de convidá-los para conhecer um trabalho que está sendo realizado pelo Ministério da Educação, pela Secretaria de Educação Básica. Eu acredito que boa parte dos senhores aqui já ouviu falar, mas a gente faz questão de estar reiterando os espaços que tem a oportunidade de falar, até porque vai ao encontro das perspectivas aqui colocadas, que é a perspectiva de uma construção curricular, que é a Base Nacional Comum. Né? O Ministério da Educação e a Secretaria de Educação Básica têm feito um amplo esforço no sentido de divulgar uma versão preliminar de um documento, que vai ser uma Base Nacional Comum, e eu digo que em todas as falas que são feitas, né, a princípio esse documento preliminar é construído de que forma? Nós temos 116 especialistas, parte deles da academia, né, e aí, voltando a essa importância da interlocução entre as instituições formadoras, entre as instituições de ensino superior e boa parte deles, professores da educação básica, que estão nas redes ou são especialistas da educação básica, no sentido de construir um documento, uma versão preliminar, que está embasada nas diretrizes curriculares nacionais, que também foram amplamente discutidas, né, e foram editadas em sua versão final pelo Conselho Nacional de Educação, a partir de 2010 e até a última diretriz, que foi publicada em 2012. Então, quer dizer, é uma discussão atual e
que a todo momento reitera a importância da tecnologia desse campo, e a partir dessas diretrizes e a partir dos currículos que são praticados nos estados, né, porque essa discussão ela não parte do zero, ela parte da necessidade de termos em mãos como que os estados têm pensado nesses direitos e objetivos de aprendizagem, né, desde a educação infantil até o ensino médio, e essa construção que está sendo feita pelos 116 especialistas tem a previsão de ser lançado um documento preliminar em 14 de setembro. Várias discussões estão sendo realizadas a partir do momento que entende-se que essa base nacional comum ela tem que ser um entendimento nacional, né, para que ela não seja mais um documento que venha, né, da gestão, mas que não atinja o professor que está atuando na sala de aula, e para isso a gente conclama vocês no sentido da colaboração para que essa discussão, sendo feita, ela seja mais aprofundada e que possa chegar cada vez mais na base populacional dos professores que estão atuando na educação, nos nossos alunos, na comunidade escolar, para que, deveras, a gente consiga construir um documento, né, que, como eu disse, vai ser fruto de um amplo debate, de um amplo diálogo entre a sociedade, né, a partir do lançamento da versão preliminar. A gente já disponibilizou, inclusive, um portal oficial, né, basenacionalcomum.mec.gov.br. Lá nós já temos documentos que começam com certeza o documento preliminar ainda não está presente, até porque ele tem processo de construção, inclusive em discussão com as sociedades científicas, né, das áreas, mas que oferta diretrizes para que essa discussão comece a acontecer. E na perspectiva desse pacto, na perspectiva desse entendimento nacional, essa discussão ela parte das instituições formadoras, do Ministério da Educação, do CONSED, do Undime, da UNCM, né, e de diversas associações científicas que, com certeza, contribuem de maneira efetiva para que esse processo ele se dê da melhor maneira possível. Então, nesse sentido, e pensando na importância que uma referência curricular ela é fundamental para que a gente possa compreender qual o material didático que nós vamos utilizar, qual é a formação de professores que é a mais oportuna e quais são os aspectos de infraestrutura que é necessário um maior investimento, né? De que maneira que o Ministério pode realmente, na sua ação supletiva, contribuir para esse desenvolvimento. Então, com certeza, não na perspectiva redentora, mas na perspectiva de uma construção coletiva, a participação nesse documento como referência curricular, que é pública, né, e pode ser feita ou individualmente ou de maneira organizada, por secretaria, por instituição, como queiram, certamente, num país como o nosso, essa discussão, à medida que for ampliada, com certeza vai contribuir para que a gente consiga compreender e aplicar a utilização dessas tecnologias, pensando numa escola que realmente consiga atender os interesses e os anseios da nossa população. Meu tempo encerrou e é isso, a gente coloca à disposição.